Boa tarde a todos. Estamos começando mais uma leitura bíblica, livro de Salmos, que nós estamos nessa leitura. Hoje é sexta-feira e temos mais 3 capítulos. E vocês que estão chegando, sejam bem-vindos para mais essa leitura. Hoje nós temos os capítulos 123, 124 e 125. Tem aqui nas versões, geralmente a gente encontra um título, né, antes desses salmos, Cântico de Degraus. Isso significa que é uma coleção, né, do Salmo 120. Tem uma sequência de 15 salmos que são como se fossem uma coleção. E são salmos que refletem, que trazem a importância da casa do Senhor. Como a gente viu ontem, né, no Salmo 122, que fala muito disso. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E vocês são bem-vindos, gente. Deixem aí, boa tarde. Deixe o comentário de vocês. Vamos aproveitar esse tempo inicial e vamos enviar aí uma setinha para convidar as pessoas, né? Envia aí, ó, o aviãozinho. Você pode chamar as pessoas para entrarem aqui com a gente e poder acompanhar. Corre lá, eu vou dar um minutinho para a gente fazer isso. E aí a gente pode estar chamando as pessoas. Muito bem. Vamos então iniciar a nossa leitura. Salmo de número 123. Tu que habitas nos céus, a ti elevo os meus olhos. Assim como os olhos dos servos atentam para a mão do Senhor, e os olhos da serva para a mão de sua senhora, também nossos olhos estão atentos ao Senhor nosso Deus, até que Ele se compadeça de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia de nós, pois estamos fartos de tanto desprezo. Estamos cansados de tanta zombaria dos arrogantes e do desprezo dos soberbos. Deixa eu chamar aqui a Eli para ela estar comentando comigo. Chegando mais uma amiga para a gente meditar junto. Boa tarde a todos. Você leu o Salmo 123 e agora nós iniciamos uma sessão de salmos mais curtos, mas igualmente lindos, não é? E eu vou só comentar o primeiro versículo, porque ele é muito lindo todo. Ergo os meus olhos em tua direção, a ti que habitas nos céus. Ergo os meus olhos na sua direção. Eu gosto muito dessa frase, não é minha, mas eu gosto muito dessa frase. A gente não precisa ter todas as respostas, mas a gente precisa saber a direção certa. A direção certa é importantíssima. E aqui nós somos convidadas a olhar na direção de Deus. É dele que vem o nosso socorro, é ele que é o nosso refúgio, e muitas vezes nós olhamos. Primeiro para nós mesmos. Ai, como é que eu posso resolver? Como é que eu vou resolver essa situação? Como é que na minha força, no meu braço, eu vou resolver? Aí a gente não consegue, a gente começa a olhar dos lados. Quem pode me ajudar? Quem pode me ajudar? E a gente deixa para olhar para o Senhor quase por último, né? Depois que a gente está meio cansadinha, não é? Vamos aprender aqui, então? Vamos lembrar? Vamos gravar isso na nossa mente? Olha logo direto para Deus, né? Olha logo direto para Deus. E Ele sempre está pronto, de braços abertos, para nos receber. É verdade. Era isso. Verdade. Ontem a gente comentou, né, porque o Salmo 121 traz isso, eu levo os meus olhos para os montes, para o alto, né? Não fico olhando para os pés. E dando continuidade ao seu comentário, Eli, no 2, ele diz, os nossos olhos estão atentos ao Senhor, nosso Deus, até que Ele se compadeça de nós. Esse até que é muito importante.
Porque é muito fácil a Sim. gente erguer os olhos e olhar para Ele, olhar para Deus, olhar para as promessas. Isso é fácil, é fácil. E aí você fica um Sim. tempo nisso. Mas você permanecer até que, né? Então aí é a perseverança naquilo que Ele falou, naquilo que Ele prometeu, naquilo que você confia, olhando para Ele. Então, esse até que nós precisamos manter. Eu vou orar até que, eu vou permanecer nisso aqui, até que eu tenha uma resposta. E como você falou, até que eu tenha, né? Eu estou nessa direção, eu vou continuar, até que me seja revelado mais um passo, até que venha uma resposta um pouco mais detalhada, né? Um pouco mais específica. Eu permaneço até que, olhando para Ele. Sim. O Kleber está comentando aqui, ó, elevo os meus olhos para alto, de onde vem o meu socorro, meu socorro, o Senhor que fez os céus e a terra, que é o Salmo 120, né? Amém. Graças a Deus, gente. Eli, vamos para o 124, então, é sua vez, tá? Então vamos lá, Salmo 124. Se o Senhor não estivesse do nosso lado, que Israel repita. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, quando os inimigos nos atacaram, eles já nos teriam devorado vivos, quando se enfureceram contra nós. Então as águas nos teriam arrastado e furiosas torrentes teriam feito submergir nossas almas. Sim, águas profundas e violentas nos teriam afogado. Bendito seja o Senhor, que não nos entregou para sermos dilacerados pelas presas e garras ferinas do inimigo. Como um pássaro, escapamos da cilada do caçador. A armadilha foi destruída e ficamos livres. O nosso socorro está em o nome do Eterno, Criador do céu e da terra. O nosso socorro está em o nome do Eterno, em nome de Deus. E hoje, já no Novo Testamento, está em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E eu quero convidar você a meditar comigo nessas duas palavras, o nome. Está em o nome. Qual é o nome que você tem dado à sua aflição? Qual é o nome que você tem chamado no dia de hoje? No tempo da escassez, no tempo da saia justa, no tempo da grande aflição, qual é o nome da sua crise? Que nome você tem dado para a sua crise? Muitos de nós, muitas vezes, damos o nome, tudo perdido. Qual é o nome dessa situação difícil? É tudo perdido. Qual é o nome dessa situação difícil? Não tem jeito. Não tem jeito é o nome dessa situação. Qual é o nome que nós temos clamado? Nós ficamos clamando um nome antes de clamar o nome que vai resolver. Que vai resolver. E nós chamamos a nossa situação de difícil, impossível. Esse é o nome, é difícil. E ficamos. É difícil essa situação é impossível. Nós chamamos também nossa situação difícil de eu não posso. Eu não posso com essa situação e fica clamando esse nome. Você já percebeu? Não tem jeito. Não tem jeito. Esse é o nome dessa situação. Qual é o nome da sua crise? Não tem jeito. Não tem jeito e não tem jeito e você fica clamando. Você não percebe que você acha que você só está pensando em voz alta. Você acha que você está reclamando. Você acha que você está murmurando. Mas você está chamando. Você está chamando o nome. Você está dizendo, venha. Venha difícil. Venha impossível. Né? Venha, fique mais impossível. Fique mais difícil ainda. Clama o nome do Eterno Criador dos céus e da terra.
Ontem eu passei uma situação muito chata, muito constrangedora e que eu não estava esperando de maneira nenhuma. Aí eu levei um susto. Levei um susto e fiquei pensando, Senhor, onde o Senhor está? Onde o Senhor está nessa situação? E eu senti paz no meu coração. E eu entendi o Espírito Santo dizendo assim para mim, esse é o dia que o Senhor fez, para que eu me alegre e me regozije nele. Eu falei, bora lá. Então vamos por aí. E até comecei a achar graça na situação, né? A situação não é nada engraçada, mas eu comecei a rir de entender o Espírito Santo dizendo para mim uma coisa que eu estou cansada de falar para você. Eu digo muito para você que está me ouvindo e me acompanhando, eu digo muito isso. Esse é o dia que o Senhor fez, para que eu me alegre e me regozije. Falei, nossa, olha que engraçado. O Espírito Santo está falando para mim. E eu entendi na hora, porque eu sou muito inteligente, muito ligeirinha. Eu entendi na hora e, ó, show tristeza, show não tem jeito, nem mencionei não tem jeito e fiquei. Esse é o dia que o Senhor fez, né? É fácil? Claro que não é, querido, senão todo mundo fazia. Mas não é impossível. Este é o dia que o Senhor fez e nós vamos clamar no nome do Criador do céu e da terra. Quem criou o céu e a terra continua tendo governo sobre todas as coisas. Então, em nome de Jesus, Deus nos atende. Deus nos ama e cuida de nós. Receba isso nessa porque tarde. assim, é fácil a gente falar, né? É fácil eu falar aqui para vocês que o nosso olhar tem que estar no alto, tem que estar nele. Mas amanhã eu viver uma situação, qual é o impacto dessa palavra que eu falei para você, Eli, fica firme, olhe para o alto. Qual é o impacto para mim quando eu estou na situação? Né? Então, que eu creio, Eli, que quando a gente fala, porque nós estamos falando da palavra de Deus, não é a minha palavra, não sou eu que estou dizendo assim, olha para o céu, é a palavra de Deus. Claro. Então, nós estamos falando a palavra de Deus. Quando eu passar uma situação difícil, a palavra, ela está aqui, ó, bem perto de mim. E o Espírito Santo vai falar, ó, é aquela palavra lá. Porque nós estamos planejando, nós estamos meditando, nós estamos falando, né? Essa palavra, ela tem um efeito na nossa vida. Graças a Deus por isso. Graças a Deus, né, gente? É muito bom. O Acelino está comentando, Davi nesse salmo nos exorta às ações de graças e nos ensina que a nossa segurança depende exclusivamente de Deus. Ações de graças. É o que você fez ontem, né, Eli? A situação foi desagradável? Amém. É o que o Senhor fez. Vamos agradecer a Deus. Agradecer. Né? Amém. Glória a Deus. Agradeci. E hoje de manhã eu agradeci novamente. Quando eu estava agradecendo por coisas que eu recebi ontem, eu me lembrei, eu vou agradecer por isso aqui. Está na mão de Deus. Eu sou de Deus. Amém. Eu quero, assim, fazer dois destaques. No versículo 1, ele diz, se o Senhor não estivesse ao nosso lado, Israel que o diga. E isso mim. Ai, se o Senhor não estivesse ao nosso lado, eu que diga, porque eu sei. Eu sei que se Ele não estivesse comigo, ai de mim. E por isso se complementa, né, essa ação de graça, porque, ai, né, se Ele não estivesse conosco. E o outro pedaço que me chamou a atenção é o versículo 7, como um pássaro, escapamos do laço dos que caçam passarinhos. Nossa, gente do céu, mas não somos nós. O laço se rompeu e nós escapamos. E lá no Salmo 91, nós temos isso de cor, né? Ele nos livra do laço do passarinheiro. E aqui está dizendo que esse laço se rompeu e nós escapamos. Nós não somos presos pelo passarinheiro. Nós não somos presos. Nós não estamos presos a nada. Cristo nos libertou para a vida. Ele nos deu a liberdade. Ele morreu para nos deixar livres. Nenhum passarinheiro vai nos prender. Nenhum laço. Se rompe tudo diante do sangue de Cristo na nossa vida. Tudo se rompe. Diante da palavra de Deus. Tudo se rompe.
Então, nós temos essa palavra sobre a nossa vida. Bendito seja o Senhor que não nos entregou como presa e nós escapamos do laço porque o laço se rompeu. Sabe, Jesus, quando morreu na cruz e quando nós entramos nesse sacrifício, nessa obra da cruz, os laços se rompem. Se rompem. Amém, Amém, gente? Graças a Deus. Coloca aí o seu amém. comentário. Su, quero ainda entrar no final do seu comentário, né? Nós escapamos do laço do passarinheiro. E eu quero meditar sobre laço de passarinheiro. Laço de passarinheiro, gente, você acha que o passarinho gosta de ir lá e ficar preso? Ele é enganado. Ele é enganado, ele vê a comida, tem uma aparência boa, tem tudo a ver com ele, parece uma situação segura. E ele vai lá e ele é preso. Preste atenção que é assim que Satanás faz comigo e com você. Ele deixa uma situação, uma armadilha que parece certa, que parece tudo legalizado, que parece que tem tudo para dar certo e muito fácil. Essa situação é muito mais fácil do que outra que eu tenho que caminhar e demoro muito e muito esforço. Não, essa aqui está na mão, já está tão fácil, não é? Não é assim a armadilha do passarinho? Imagina, para que ele tem que subir, que ele tem que ir lá para uma árvore, bicar uma fruta, romper a casca e comer? Se está ali, fácil para ele comer. Assim Satanás faz comigo e com você. Ele vem na nossa necessidade e coloca um prato feito. Um prato feito, uma situação aparentemente mais rápida, mais fácil e muito legalizada, muito em ordem, aparentemente, até que você põe o pé lá e você é apanhada, você é encarcerada. Daí a gente fica clamando. Ai, meu Deus do céu, por que eu fui fazer isso? Por que eu fui aceitar? Por que eu fui entrar? Não é? Ai, Jesus, tenha misericórdia de mim. Jesus tem misericórdia de nós. E ele vem ao nosso encontro. Mas aqui ele está dizendo que ele já deu habilitação para eu e você, para nós não cairmos. Ele já nos tirou do poder de Satanás. Satanás não tem mais poder de agir na sua cabeça para fazer você pensar que vai dar certo e não vai dar certo. Não é? Ele não tem mais esse poder. Então, nós vamos prestar atenção nos sinais. Sempre o Senhor nos dá sinais. Sempre o Espírito Santo nos dá sinais. Se a gente prestar atenção nos sinais, vai poupar muita dor de cabeça. Se a gente não prestar atenção nos sinais, a gente vai meter o pé lá e depois vamos clamar o sangue de Jesus, e Jesus vem e nos livra de novo e nos resgata de novo. Amém, é isso mesmo, viu? É isso mesmo. Boa essa simbologia, né, do passarinho. O Senhor acampa os seus anjos ao redor daqueles que o temem. Segurança para aqueles que depositam sua vida em suas mãos. Kleber está comentando. É verdade, ele nos guarda mesmo. Ele nos guarda, né? Graças a Deus, gente. Vamos lá, vamos para o 125, então. Que é um salmo bastante conhecido, né? Olha só. Os que confiam Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião. Perdão, como o monte Sião, que não pode ser abalado, mas permanece para sempre. Como os montes em volta de Jerusalém, assim está o Senhor em volta do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro da impiedade não prevalecerá sobre a terra dos justos, para que estes não estendam as mãos para cometer injustiça. O Senhor faz o bem aos bons e aos de coração íntegro, mas os que se desviam para os caminhos tortuosos, o Senhor os castigará juntamente com os malfeitores. A paz esteja sobre Israel. Amém, gente. Amém. Qual é o seu comentário, amém, pessoal? Coloca aqui, tá? Para compartilhar com a gente. Eu quero comentar o versículo 2.
assim como os montes em volta de Jerusalém, não é? É bem assim o terreno, é bem assim uma cadeia de montanhas em volta de Jerusalém, cercando, protegendo. E nessa versão que eu tenho aqui, Su, diz assim como um colar de montanhas, como um colar, realmente é em volta, apontando para a proteção. A proteção do Senhor envolve o seu povo eternamente. A proteção de Deus está em volta de nós. O desejo do meu coração é que eu e você, que a gente consiga ver sempre essa proteção de Deus em volta de nós. Cuidando, livrando, e trazendo direção. Que a gente consiga viver vendo essa proteção, né? Vendo essa proteção. Como as montanhas em volta de Jerusalém. Eu acho que também foi olhando para aqueles montes, não é? Que Davi escreveu, eleva os meus olhos para os montes, né? Olhando aponta para uma real proteção. E quando ele disse, eleva os meus olhos, mas é do Senhor que vem a proteção, aqui ele está completando. Quando eu olho para aquelas montanhas e vejo para proteção, eu tenho que me lembrar que aqui em volta de mim está plantada a proteção de Deus. As montanhas não saem de lá. Quando Jerusalém faz, né, se rebela, fica fora da vontade de Deus, as montanhas não saem de lá. A proteção de Deus está em volta de nós. Nós só precisamos acessar. Senhor, mostra a sua mão, mostra a sua proteção, faz acontecer o livramento aqui. Nós só precisamos acessar. Assim como essas montanhas não se movimentam de lá, a proteção de Deus não se movimenta para longe de nós. Eu, falando desse versículo primeiro, o Monte Sião que não pode ser abalado. O Monte Sião, ele não pode ser abalado, como você está falando, né, Eli? E lá em Hebreus, no capítulo 12, sim, versículo 22, diz assim: mas tendes chegado ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. E aí ele vai mencionando aqui uma porção, né, o que tem nesse ambiente do Monte Sião. Mas nos versículos 26, 27, diz, a sua voz abalou então a terra, mas agora ele prometeu, ainda uma vez abalarei não só a terra, mas também o céu. Ora, essas palavras ainda uma vez apontam para a remoção de coisas que podem ser abaladas, ou seja, as coisas criadas, para que permaneçam as inabaláveis. Por isso, recebendo um reino inabalável, sejamos gratos e dessa forma adoremos a Deus de forma que lhe seja agradável, com reverência e temor. O escritor de Hebreus está aqui nos exortando, né, para que a gente tenha uma vida de santidade, porque nós já chegamos ao Monte Sião. E nesse Monte Sião, as coisas ao redor, né, fora, elas serão abaladas. Mas o reino que nós recebemos, o sacerdócio que nós recebemos em Jesus Cristo, ele é inabalável. A nossa vida em Cristo, como você estava falando, né, só para reforçar, ela é inabalável, não por causa de nós. Amém. Não é por causa da nossa força, por causa da nossa capacidade, por causa da nossa inteligência, por causa dos nossos contatos, não é. É porque Cristo morreu e ressuscitou, e nós morremos com ele, e ele agora passa a habitar dentro de nós. Por isso nós somos inabaláveis. Aquele que a morte não conseguiu dominar, ele é inabalável, e ele habita dentro de nós. Ora, o que é que eu carrego? Eu carrego o Cristo ressurreto, inabalável dentro de mim. Então eu sou inabalável. Seja inabalável, né? Vamos ser inabaláveis.
que tudo que tem para ser abalado, que seja abalado, mas eu e você permanecemos firmes, inabaláveis, e carregamos a presença de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que ressuscitou, que venceu a morte e que ele é inabalável, nunca, nunca será. Aleluia. Ele tem nas mãos dele as chaves da morte e do inferno. Ele é o princípio e o fim, como diz Apocalipse. Então, nesse reino inabalável é que nós chegamos através de Jesus Cristo. Através da obra de Cristo, nós chegamos no Monte Sião, esse monte que o salmista está... Aleluia. Né? Amém, Amém. gente? Promessa preciosa e Glória amor sem fim. Seja inabalável. Ó, fica com essa frase aí. Seja inabalável, porque Cristo está dentro de você. Não fica se abalando por qualquer coisa, não. Você é firme nesse lugar do Monte Sião. Amém? Que linda a palavra de Deus, né? Amém. Muito lindo. Maravilhosa, maravilhosa. Agora a gente vai para o resto do dia e o início da noite bem firme. Inabaláveis, né? Amém. Pessoal, então é isso. Hoje nós ficamos nesses 3 capítulos maravilhosos, são curtinhos, mas olha, coisa linda para nós, né? Quanta força a gente está assimilando hoje, amanhã, semana que vem, o mês que vem, você vai lembrar dessa palavra e você vai poder viver e você vai manter nesse lugar do Monte Sião, onde você tem a sua força. E nós voltamos agora na segunda-feira, tá? O Kleber está falando aqui, acho que ele quis dizer firme. Né, Kleber? Seja inabalável, seja firme. Firmados na rocha. Amém. Firmados na rocha. Gente, muito obrigada pela presença de vocês, obrigada pelos comentários. Eli, obrigada. Deus abençoe vocês todos. Até segunda-feira com muitas notícias excelentes na metade do dia. Sabe, em vez de você ficar ligando a sua TV para ver o noticiário da metade do dia, liga aqui no Instagram, que aqui tem notícias excelentes e verdadeiras e eternas. É verdade, é isso mesmo. Gente, então tá bom, é isso. Que vocês tenham um excelente final de semana e a gente se encontra na segunda-feira. E uma boa tarde também. Aí, seja inabalável. Fique com essa palavra. Beijo, Eli, beijo a todos. Beijo, fica com Deus.